nome é Juliana, estou na atual gestão do CRES Minas, e estou vestindo uma camisa preta com uma calça preta, um colar com os detalhes azul. Sou uma pessoa de cor de pele branca, cabelos longos, castanhos, tenho os olhos verdes. Ao meu fundo tem uma parede branca. Hoje a gente está, né, aqui na reunião da Comissão de Assistência Social, uma atividade de intercomissões, em conjunto com a Comissão também de Orientação e Fiscalização do CRES Minas, com o tema a relação do SUAS com o sistema de justiça e a relação profissional de assistentes sociais, né? Hoje a gente tem aqui a Thaís Seixas e a Denise Cunha, nossas convidadas, né? A Thaís também é minha companheira de gestão de CRES e a Denise, trabalhadora do CRES há muito tempo, uma referência para nós, né? Então é muito bom ter vocês aqui hoje com a gente para poder estar aprofundando sobre esse tema. Gostaria de agradecer também aos intérpretes de Libra, a Arielle Paiva e a Isa Messias. Muito obrigada pela presença de vocês. Então, hoje o tema é a relação do SUAS com o sistema de justiça e atuação profissional de assistentes sociais. As nossas convidadas, Denise de Cássia Cunha, é assistente social e assessora em serviço social do CRES Minas. Denise tem uma longa experiência e trajetória aqui no CRES, vai nos ajudar muito hoje nesse debate. A Thaís Seixas, né, que é assistente social, conselheira do CRES, doutoranda em serviço social e coordenadora do Cadastro Único do Programa Bolsa Família de Ouro Branco, Minas Gerais. Tá aí também há muito tempo de experiência do SUAS, tem muito a contribuir. Cada uma de vocês duas tem 30 minutos de fala e a gente estimou um tempo de debate de 40 minutos. Então, vou inicialmente agradecendo mais uma vez vocês terem topado estar aqui conosco, né? E passar a palavra para vocês. Boa noite, Ju. Boa noite, pessoal. Eu já vi até algumas companheiras, amigas que trabalhamos juntas em Ouro Branco. Boa noite, Dê, que vai dividir. Eu e Dê, a gente, né, se organizou um pouquinho. Boa noite, Isa. A gente se organizou um pouquinho para, né, para essa noite. E eu vou começar, vou deixar desse apresentar daqui a pouco. Eu vou começar a nossa proposta que eu começo falando um pouquinho do SUS e depois a Dê. é, da sequência falando sobre a profissão mais especificamente. Como, né, solicitado pelo CRES, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou Thaís Seixas, sou assistente social, servidora pública de Ouro Branco, estou na segunda gestão aqui no CRES, faço parte da COF e também presido a comissão de trabalho e formação. Eu sou uma mulher parda, de cabelos curtos, pretos, olhos pretos, a boca grande. Né, nesse momento eu estou vestindo uma camisa preta, de gola redonda. O meu fundo tem uma estante azul com alguns livros e uma bagunça aqui na minha casa. Né? Dê, fica à vontade para se apresentar, querida. Então, boa noite, pessoal. Eu sou Denise Cunha, assistente social, trabalhadora do CRES já há algumas décadas. Eu coordeno dois setores, tenho a função de coordenação técnica, eu coordeno o setor de orientação e fiscalização e também o setor de registro e presto assessoria à gestão, ao CRES como um todo, na área em matéria de serviço social. Sou uma mulher de pele clara, de pele branca. Nesse momento eu uso óculos com armação clara, estou usando um colar prata e uma blusa preta. Atrás de mim tem só uma parede branca. Muito boa noite, daqui a pouco a gente volta a dialogar. Eu queria muito agradecer a Comissão de Assistência Social pelo convite, agradecer a todo mundo que está presente aqui nessa noite. Eu já vou parafrasear a D, né? Que a D diz o seguinte: as respostas a gente não tem, mas estamos disponíveis para construir juntos. Né? Assim, uma coisa que eu quero deixar claro de antemão é que é muito importante que a gente lembre que, né, o objeto de trabalho do serviço social, sendo ele a questão social, ele é um objeto dinâmico.
Portanto, ele está em constante transformação e em constante construção, reconstrução, né? E a gente ressignifica e trabalha com esse objeto o tempo inteiro. A gente sabe que ele tem uma mesma base comum, né? Que é a contradição capital-trabalho, mas a gente trabalha, a questão social, ela está dentro de uma dinâmica societal e, portanto, sendo dinâmico, nada está dado. E eu parto disso para dizer que as respostas nunca são receitas de bolo. Ah, o que que eu faço com isso? Se o nosso objeto de trabalho é dinâmico, portanto, as nossas respostas são sempre dinâmicas, né? Dinâmicas no sentido de que estão abertas ao construto, estão abertas a serem construídas o tempo todo. Né? Então, acho que eu estou tentando limpar aqui de antemão para lançar isso. A Dê vai falar do CRES mais especificamente. Eu queria, né, me ater à questão da política de assistência e dizer que eu faço parte da trincheira de todo mundo que está nessa sala aqui. Eu sou trabalhadora da assistência há 20 anos, quase, né? Daqui a pouco faço 20 anos de formada. Há 20 anos estou na linha de frente. Trabalhei no CREAS durante 7 anos, que é um dos setores que mais tem incidência do judiciário. Atualmente trabalho no cadastro único. Sei bem, né, quais são os impulsos e os enfrentamentos que a gente tem que fazer cotidianamente, estando na linha de frente. Né? E também quero trabalhar aqui na perspectiva de que o SUS também é uma política em construção. Lembrando que quando a gente vai trabalhar aqui na questão do CRES, né, enquanto o conselho de classe, o que nos remete é aquilo que é próprio da profissão. Né? A incidência do judiciário no trabalho dos assistentes sociais no SUS, ela não é própria da profissão, ela vai incidir sobre todos os técnicos do SUS, né? De antemão é importante dizer isso. Então, para dar uma resposta em matéria do serviço social, o que a gente pode se ater são as questões, né, que regulamentam a nossa profissão e o código de ética. Mas eu quero trazer alguns elementos aqui que são anteriores, né, que a gente vai sofrer no cotidiano. A gente vem fazendo um estudo no conjunto Cefes-CRES, a gente nunca largou isso de mão, né? Do que são as requisições indevidas e como é que elas chegam para a gente o tempo inteiro e quais são os tipos de respostas que a gente pode dar para elas. Eu acho que, né, nos últimos tempos, o judiciário é um dos calcanhar, é o calcanhar de Aquiles da gente na assistência além de ter uma defasagem na própria equipe do judiciário, tem transformado os técnicos da política de assistência social em técnicos do próprio judiciário, né? E isso eu quero limpar aqui antes de mais nada, que isso é um processo, né? É uma disputa dentro do campo executivo e judiciário, né? Quem tem que dar o tom dessa disputa é lá no contexto do trabalho profissional, né? É lá no campo de trabalho. Aqui a gente está fazendo o papel de tentar orientar, de tentar somar coro, né? De problematizar, questionar algumas coisas, mas quem tem condições mesmo de fazer esse enfrentamento e, portanto, fazer esse diálogo de construção de fluxo é para dentro do serviço mesmo, né? Por isso que eu tô tentando limpar isso aqui de antemão. E aí, por que que eu tô fazendo isso, gente? Porque muito me incomoda, eu tô no CRES há 6 anos, e eu já fiz parte desse coro, de dizer que em vários momentos, algumas pessoas já chegaram para a gente falar assim, mas o judiciário está fazendo isso, e o que que o CRES está fazendo? Olha, nós estamos aqui na atividade política, nós estamos aqui somando coro. Agora, quem vai ter condição, né, de ir para a briga e determinar fluxo é gestão de município e judiciário, né? Assim, lembrando que o CRES tem um papel muito limitado nesse sentido, entendendo que nós somos um conselho, né, que orienta e fiscaliza a profissão, e a nossa função principal é essa. Agora, dar o tom de como é que o judiciário vai fazer, essa é uma construção que nós vamos ter que fazer no cotidiano, né? No cotidiano com os técnicos e gestão. E por que que eu estou insistindo nisso na gestão, né? Eu acho que a Ade vai trazer essa situação até na fala dela, e eu quero só de antemão falar isso também, só para adiantar, que a gente tem um compromisso e a gente faz esse caminho de tentar construir junto, né? A gente, na sexta-feira,
quinta-feira tivemos uma reunião com o CRP, com o COGEMAS, com o CEAS, CRES, para exatamente dialogar sobre o que tem sido a incidência né, em alguns casos específicos foram colocados nessa reunião e na importância de, né, sensibilizar os gestores, né, não à toa o COGEMAS foi o convidado, de que essa é uma briga que tem que ser comprada, que não dá para deixar os profissionais reféns disso, né? Então, assim, essa é uma questão. Sobre a questão de como é que a gente pode se organizar para se defender disso, eu acho que a gente tem dois instrumentos muito interessantes, eu acho que a Celita colocou aqui, inclusive, que é, né, a nota técnica de 2 de 2016, que foi lançada aí pela Secretaria Nacional de Assistência e pelo MDS, inclusive no movimento, né, dos trabalhadores tensionarem muito, porque o judiciário vinha incidindo muito no trabalho dos profissionais, dos técnicos do SUS, assim como a resolução que é mais recente, a resolução 119 de 2023, que é do CNAS, que, né, vai organizar isso, assim como a nota técnica, ela é quase uma cópia da nota técnica, mas ela organiza isso em forma de resolução. E eu acho que esses são instrumentos que a gente precisa tomar par deles, porque, gente, a gente só consegue construir defesa se a gente tem um bom campo argumentativo. E eu quero abrir também um parêntese antes da gente começar, para a gente falar sobre campo argumentativo, que quando a gente está falando de campo argumentativo, eu preciso, antes de mais nada, entender qual que é o meu papel, o meu trabalho, né, dentro do SUAS. E não dá para entender também que o meu trabalho é nada, né? Assim, não, isso aqui eu não faço, isso aqui eu não faço. Por quê? Porque quando a gente é chamado, né, para relatar ou informar o judiciário sobre o andamento de um acompanhamento de uma família que está no território, que está no campo das políticas públicas, a gente tem sim o dever de informar o judiciário. Eu sei que não é isso que está pautado aqui. Eu sei que o grande problema que está pautado aqui é tudo aquilo que não é atribuição do SUAS e que o judiciário vem tentando empurrar para a gente, do tipo, a avaliação para adoção, trabalho pericial, trabalho investigativo. E é isso que eu acho que é a maior angústia de todos os trabalhadores que estão aqui. Temos respostas prontas? A partir de hoje a gente vai fazer isso. Não temos por quê. Porque o nosso objeto de trabalho é um objeto de trabalho dinâmico em constante construção, em constante modificação. A política de assistência social não está dada, ela ainda está em processo de construção e vai continuar em processo de construção. O SUS é muito jovem perto de qualquer política pública, né? O SUS tem 20 e poucos, 21 anos, né? Fez 21 anos, na verdade, desde que a PNAS foi aprovada. Então, nesse campo de trabalho, eu acho que uma das questões, eu começo dizendo, Thaís, mas isso eu sei, mas eu acho que a gente tem que reforçar o óbvio o tempo inteiro. Primeira coisa, é a compreensão que muitas vezes não é clara nem para a gestão, né? Muito menos para o judiciário, do que é a função principal do SUAS, né? O SUAS, a gente tem três funções básicas dessa política, que é a proteção social, vigilância socioassistencial e defesa de direitos, né? No campo da proteção social, e aí por que eu estou reforçando isso, gente? Porque a gente só tem condição, né, de dizer não, ou de fazer algum enfrentamento com as requisições indevidas do judiciário, se a gente tem certeza daquilo que a gente faz. Se a gente tem convicção, isso está muito pronto para a gente. E aí, a partir daí, criar, né, argumentos e processos de negociação, porque não é só processo de resistência e enfrentamento, mas é processo de negociação, mesas de negociação, para a gente dizer o que a gente faz e o que a gente não faz. Né? E aí eu quero dizer que quando a gente vai falar da política de assistência, a gente tem claro o que são essas três funções, e especialmente nessas funções, se a gente tem muita clareza do que a gente está chamando de proteção social na assistência, fica mais fácil a gente construir respostas do tipo, olha, isso não está no escopo do trabalho. E por que eu estou reforçando isso, gente? Porque a proteção social na assistência social se dá pela via da garantia das cinco seguranças socioassistenciais. Ponto. Já sabemos da política de assistência social de código salteado, né? Já temos isso, inclusive entendendo que as cinco seguranças passam lá pela segurança da acolhida, segurança da autonomia, de renda, de convivência familiar comunitária, de sobrevivência, que a gente vai chamar de auxílio ou apoio, entendendo que
né, a função do SUS na questão da proteção social se materializa a partir da garantia dessas cinco seguranças, eu acho que a gente já tem um caminho para contra-argumentar aquilo que está sendo processado enquanto requisição indevida. E o que que eu estou querendo dizer isso, gente? Eu acho que é importante a gente ter clareza disso, porque nem sempre está claro para os assistentes sociais. Eu estou dizendo pelo que chega na COF para a gente, né? Na Comissão de Orientação e Fiscalização, como demanda. Muitas vezes chega lá uma demanda do assistente social de que a COF tem que intervir junto ao município, porque é o entendimento de que o assistente social não pode fazer visita de fiscalização no cadastro único. Por que que eu estou falando isso, gente? Porque não é a visita que é um instrumento, né? Conservador sindicante. É a forma como você utiliza esse instrumento, que é conservador ou sindicante. E eu estou fazendo a abertura dessas chaves aqui para ajudar a gente a pensar no processo de construção, né, de enfrentamento, construção de argumentos e construção de negociação do judiciário para que a gente consiga fazer o nosso trabalho com tranquilidade. Porque já não basta a extrema demanda que o SUS tem, com equipes pequenas, com formas de trabalho precário, né, que são próprios da organização da política de assistência social, que a gente não superou e ainda tem que responder o tempo inteiro o judiciário, né? E pior, responder ao judiciário daquilo que não é atribuição dos técnicos do SUAS. E eu estou martelando na importância da gente entender o que é o nosso trabalho para que a gente consiga responder para o judiciário, né? Porque a gente vai ser chamado a tudo, gente. E vai ser chamado, inclusive, a testemunhar contra o usuário. Eu já fui chamada a testemunhar quando eu trabalhava no CRES, né? E a sorte é que, a sorte não, minha obrigação, né? Tinha uma compreensão não só, né, do código de ética, das resoluções que resguardavam a profissão, mas do próprio papel do assistente social no SUAS, e que, né, a minha condição de assistente social me proíbe de atuar como testemunha de um caso que eu acompanho, né? Até para resguardar o sigilo profissional e tudo mais. E eu estou trazendo esses apontamentos aqui, gente, porque eu acho que tanto a Resolução 119 quanto a nota técnica, elas vão trazer um caminho muito interessante para a gente poder construir essas respostas, né? E vão trazer um caminho interessante no sentido de que elas vão entender. Né? Elas vão, apesar da resolução ser um dispositivo infraconstitucional ou infralegal, ela é uma normativa, né? O SUAS está normatizado por uma legislação, né? Pela lei SUAS, a Lei 12.465. Então, a gente não está simplesmente trabalhando no campo do que eu acho que eu tenho que fazer, mas a gente trabalha em regulamentado. E eu estou dizendo que a resolução 119 ela vai ajudar muito nesse sentido, porque ela deixa muito claro, né, no entendimento do que é o SUS, a partir de todos os dispositivos que vão normatizar a forma de trabalho nesse campo, que é da compreensão de que o acesso ao trabalho social, né, o acesso ao trabalho, o acesso aos serviços, ele é facultado à família como uma escolha. Isso faz parte da garantia de segurança de autonomia, inclusive, né? Ele vai partir do pressuposto de que o trabalho social ofertado pelas equipes, ele é um direito. E, portanto, ele não pode ser impositivo. Não há como, no campo do trabalho, né, profissional, a gente obrigar a família ou os indivíduos que a gente atende a querer ser atendido e, portanto, criar uma planificação da vida deles e obrigar a executar, tal qual são os planos de atendimento familiar, os planos de individuais de atendimento, que né, a gente pode criar alguns contratos, compromissos, mas, primeiro, a gente não tem garantia que se a família cumprir tudo, a vida dela vai mudar. E segundo, a gente não tem garantia, tem como garantir que a família vai cumprir tudo, né? E terceiro, se a gente está trabalhando no campo da autonomia, tem que estar no campo de escolhas dessa família. E aí a defesa de que a proteção social do SUS se faz pela garantia das cinco seguranças socioassistenciais é extremamente importante para que a gente possa argumentar no sentido de que, ó, cumpra-se colocar o fulano no serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Alto lá.
Quem vai, inclusive a resolução e a nota técnica, vão trazer o entendimento de que as equipes suas, portanto, o Poder Executivo, é quem tem autonomia para determinar quais são os instrumentos técnico-operativos que vão ser utilizados para o acompanhamento da família, bem como quais os encaminhamentos necessários e quais os serviços essas famílias vão, é, 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 vão tocar ou vão se inserir, né? Para que a gente possa propor aquilo que do SUAS é competência. O que seria a competência do SUS? Tentar fazer a proteção social a partir, e a defesa e garantia de direitos a partir das seguranças socioassistenciais. E também é importante a gente dizer que quando a gente está trabalhando a autonomia da família, a família pode escolher não participar, né? E quando ela escolhe não participar, a gente não pode ferir esse direito dela. Eu acho que isso é óbvio, mas é importante a gente trazer, né? A questão da autonomia, da escolha, né? E de como que a gente vai fazer. E aí, às vezes, o sistema de justiça vai tentar dizer para a gente como é que a gente tem que fazer. Isso é um grande imbróglio, porque a gente vai precisar dar o tom, e aí a gente vai precisar construir isso com a gestão, porque para falar com o juiz tem que ser de gestor e prefeito. E não dá para deixar as equipes, né, como reféns disso, de que, né, o trabalho, né, no processo de construção do trabalho, a autonomia no que vai dizer respeito a quais instrumentos técnico-operativos a gente vai resolver utilizar, ele precisa ser respeitado. E ele precisa ser respeitado. Eu gosto muito de usar esse exemplo, apesar dele ser muito pueril, de que, gente, ninguém contesta um atestado médico, né? A pessoa pode chegar lá, é boa, que se o médico falar que ela está com conjuntivite, ninguém vai contestar. Por que não contestar, né, os nossos relatórios e a nossa opinião técnica? Né? E a forma como a gente vai trabalhar. Ninguém vai dizer para um cirurgião que ele tem que abrir a pessoa da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. E por que que alguém se sente no direito de chegar no campo, né, do trabalho social com famílias e dizer como é que a gente tem que fazer? E aí eu acho que a resolução dá muito esse tom, né? Nessa perspectiva de que a autonomia é nossa. E para isso também a gente tem, né, o nosso código de ética, a lei e a lei de criação da profissão, que a AD vai falar disso com muito mais propriedade que eu. Ademais, uma questão que eu acho que é importante a gente levantar aqui é que as demandas que o sistema de justiça, que inclusive está lá no artigo 17 da Resolução 119, que as demandas que vão ser expedidas pelo sistema de justiça, elas têm que ser recebidas pelo órgão gestor da política de assistência, de forma que tem que preservar as equipes, sabe, de referência. Preservar as equipes de referência para que a gente não seja submetido a práticas vexatórias, a condutas abusivas, né, que vão trazer prejuízo para o desenvolvimento do nosso trabalho, que vão trazer prejuízo para a forma como a gente vai se vincular ao usuário, que vão trazer, né, uma forma de constrangimento do nosso usuário e também nossa. E por isso, né, a definição de fluxo tem que ser a partir desse processo também. Porque as requisições indevidas não deveriam nem estar chegando lá para as equipes. Mas aí a gente vai falar assim, mas o meu gestor manda direto. Gente, olha, também não é fácil para o prefeito e para o gestor negociar com o juiz, não. Né? Eles também ficam reféns. Né? O prefeito e o gestor também temem, porque hora ou outra eles vão precisar do judiciário e tem medo dessa relação estar truncada, apesar de que o judiciário vai cumprir a lei, essa relação estando truncada ou não, né? Eu acho importante colocar isso. Eu sei que eu tenho só mais 10 minutos, né, Ju? E eu vou tentar ser rápida aqui. Outra questão, gente, que eu acho que é muito importante, e aí eu acho que essa seria uma grande estratégia. Se a gente pode falar em estratégias para isso, a gente precisa criar mecanismos, né, de trabalho que a gente possa estabelecer, né, mesas de negociação e pactuação de fluxo. E para a gente estabelecer mesas de pactuação, de negociação e pactuação de fluxo, não dá para fazer isso com o judiciário sem o órgão gestor.
né? Sem isso estar construído para dentro. E para estar construído para dentro, a política de assistência social tem que estar muito construída para nós. E quando eu estou falando, né, do estabelecimento desses fluxos para dentro aqui no órgão gestor, é para evitar que essas demandas cheguem. E aí, gente, existem, né? Eu acho que a gente precisa entender sempre, se remeter aos conceitos básicos do SUAS, por quê? Eixos estruturantes no SUAS, para além de outros, né, são a matricialidade sociofamiliar e o trabalho territorializado. Se a família não tá no meu território, não tem que pedir para o CRAS X para fazer. Outra questão, quando a gente está falando de matricialidade sociofamiliar e está trabalhando nos eixos estruturantes, por que que eu estou querendo abrir um parêntese aqui? Porque já chegou lá no CREAS, por exemplo, quando eu trabalhava, o acompanhamento de uma mulher que foi estuprada. Só que o estupro não se deu no campo, né, no campo das relações familiares e nem no território. Portanto, não é trabalho do CRAS, do CREAS, né? Isso não é. Por quê? Porque isso aconteceu de uma forma pontual e violenta. Isso é trabalho da polícia investigativa e o acompanhamento dessa mulher psicológico precisa ser dado na saúde mental do município. Eu não estou trabalhando com questões que estão para dentro das relações domésticas, para dentro das relações familiares. E, portanto, para eu explicar isso para o juiz, eu preciso, inclusive, fazer um encaminhamento, porque também não dá, gente, para a gente virar e falar assim, ó, não é aqui, pronto. Porque a pessoa, existe uma demanda. Existe uma pessoa demandando. Existe um sujeito de direito, um cidadão, que precisa ter as questões dele atendidas. Portanto, ali mesmo eu já oriento, olha, será encaminhada para o serviço de saúde mental, que é quem tem condições de atendê-la. Entendendo que aqui no CREAS a gente não tem, né, arcabouço, repertório para atender essa pessoa por conta da própria organização da política socioassistencial, como é que isso está colocado aqui, né? Para além de outras coisas. E aí, por que que eu estou dizendo isso? Porque o fluxo tem que chegar na gestão primeiro. E aí a gestão, e aí principalmente esse ano que a gente teve uma grande troca de gestão, e muitos dos gestores não vão ser técnicos ou não vão ter aproximação. Alguns vão, mas outros nem tanto, não vão ter aproximação com a política de assistência social. Nós vamos ter que construir isso com eles. E, portanto, as mesas de negociação são essenciais. E fazer isso, inclusive, com o CMAS, né? O Conselho Municipal de Assistência Social não é quem fiscaliza, e, inclusive é um conselho deliberativo no que tange as questões de como é que a política de assistência social vai se organizar financeiramente. Portanto, ele também tem que ser chamado para a briga com a gente. Ele também tem que proteger as equipes, né? Para a gente poder trabalhar nessa perspectiva. É, e eu já estou quase caminhando aqui para o fim, né, das minhas questões. E aí eu queria dizer o seguinte, gente. Respostas para o judiciário, né? Em muitos momentos a gente vai ter que dar. Uma coisa que eu sempre tive uma preocupação é quando a gente faz a resposta, ô Ariel, se eu estiver falando muito rápido e tiver difícil para você traduzir, eu vou falando mais devagar, tá? Beleza, obrigada, querido. Porque quando eu começo a falar, aí não dá para entender nada. Mas aí uma questão que eu acho que é importante a gente colocar quando a gente vai dar essas respostas para o judiciário, né? É de que o que é da nossa competência? E aí eu vou dizer, eu sempre insisto nisso. Ah, mas o judiciário mandou eu fazer um estudo social. Olha, estudo social está no campo das competências, inclusive da política de assistência. O que vai conter nele, aí é uma responsabilidade nossa. E não se enganem, porque qualquer documento que vai para o judiciário, a qualquer momento, tanto o advogado das partes ou quanto o próprio usuário, ele tem acesso. Até porque qualquer documento que a gente elabore sobre a vida do outro é dele. Ele tem que ter acesso. Eu estou construindo sobre a vida dele, sem ele, não, mãe. Né? Acho que a D vai colocar isso muito melhor que eu. E aí, né, ingenuidade da gente achar que, não, porque eu fico. Primeiro, gente, né? Qual que é o compromisso que a gente tem? E aí eu acho que é importante a gente voltar sempre. Diferente de qualquer outra profissão, né? O serviço social fez um compromisso histórico e está posto lá no seu código de ética, que é um compromisso de classe. Nós não somos neutro, neutro é detergente. No serviço social tem lado nessa história, e o lado é sempre da classe trabalhadora.
São os interesses da classe trabalhadora que a gente está ali para defender. E, portanto, quando a gente vai criar as respostas aos expedientes que a gente recebe do sistema de justiça, a gente precisa entender que lá no campo do SUAS, porque a AD vai tratar do que é matéria de serviço social, e eu estou tratando aqui do campo do SUAS, lá no campo do SUAS, o objetivo dos nossos encaminhamentos dos nossos relatórios, né, não é criminalizar a pobreza. O objetivo dos nossos relatórios é garantir a função protetiva do SUAS, né? O fim último dos nossos relatórios é sempre esse, né? Que não pode ser fragilizado e que não pode ser inviabilizado porque o juiz quer saber se, né, quer que a gente faça um trabalho investigativo que não faz parte das nossas atribuições. Ademais, né, a gente também precisa estar muito atento ao caráter privado e sigiloso das informações e das condições, né, e das prerrogativas éticas e técnicas que estão nesses documentos. Né? A gente tem um compromisso com esse usuário. Nosso compromisso na elaboração de relatório é na defesa e garantia, na defesa dos direitos desses usuários. Qualquer documento que a gente elabore não pode fugir, né, do campo ético e político, que a gente tem compromisso. E está lá, que a gente tem lá no Código de Ética, uma direção muito clara para a gente, né? E, portanto, gente, eu já estou caminhando aqui para finalizar minha fala, porque eu só tenho mais 4 minutinhos, né? As solicitações, né, e as requisições que os órgãos de defesa vão fazer, né, que sempre solicitam esses relatórios malucos, eles vão ter que ser organizados, eles deveriam ser organizados pelos coordenadores de serviço, junto com os técnicos de referência, para que as informações de cada família e de cada indivíduo digam respeito somente ao acompanhamento. Eu estou dizendo dos coordenadores de serviço, porque os coordenadores de serviço são os sujeitos que vão dizer, vão definir junto com os técnicos, e são eles que vão dar a resposta para o judiciário, no seguinte sentido: olha, isso aqui não é atribuição. O que a gente faz com essa família é o acompanhamento dentro desse escopo. Ah, mas essa família não é acompanhada pelo CRES, é acompanhada pelo CRAS. Nós vamos informar isso para o judiciário. Né? Alguns colegas já apareceu dizendo assim: ah, mas a pessoa é acompanhada lá no CRAS, o judiciário quer que ela seja acompanhada no CREAS. Nós vamos responder que se não há violação de direito, né? Não é acompanhamento do CREAS, é acompanhamento do CRAS, o acompanhamento territorializado, né? E quem vai construir essa resposta é a equipe técnica junto com o gestor, que é quem vai enviar isso, né? E eu acho que mais importante do que saber de tudo que a gente tem, que a gente faz, é importante saber o que a gente não faz também, especialmente. E aí, a resolução é muito clara nisso, né? E a resolução é uma normativa. A resolução tá colocada, lembrando que o CNAS não é um órgão só consultivo, não é um conselho só consultivo, mas também deliberativo. E a resolução é muito clara no sentido de que a gente tem, né, o SUAS não faz, nós não somos um órgão de responsabilização. Nós somos um órgão de proteção. Sendo um órgão de proteção, a atividade de responsabilizar não é nossa, né? Assim como não é nossa atividade de testemunhar, assim como não é não é nosso o dever de produzir documento para gerar prova. Nós somos um órgão de proteção social, nós estamos no campo da proteção social. Estando no campo da proteção social, a gente não realiza perícia, né? E, portanto, várias das demandas que são colocadas para a gente poderia ser muito bem atendida pela nomeação de um perito por aquela comarca. A gente não realiza inquirição de vítima, né? E de acusado, piorou. A gente não realiza oitiva para fim judicial. A gente não realiza produção de prova para acusação em nenhum momento e de nenhuma forma. O máximo que a gente faz é relatar o acompanhamento que a gente faz, né? A gente não faz, né, avaliação de guarda ou tutela, né? A gente não é possível que a gente seja, né, curador de idosos, enfim, ou de pessoas com deficiência, né? A gente não trabalha para avaliação de adoção de criança e adolescente. A gente não realiza escuta, né, de criança e adolescente em situações de violência que estão relacionadas ao depoimento especial, né?
E, e a gente, muito menos, gente, porque isso acontece muito de, às vezes, exatamente, se ele tá tudo lá na resolução, assim como na nota técnica. E que acontece muito e muito menos. A gente acompanha oficial de justiça é, no exercício do cumprimento de qualquer decisão judicial. Pelo amor de Deus. Né? Isso inviabiliza e cria, né, uma forma extremamente truncada de relação da gente com o usuário. Isso tudo que eu trago aqui, gente, eu finalizo dizendo o seguinte: cabe, né, à gestão municipal toda essa articulação institucional, né? Essa articulação ela precisa ser dada entre poder executivo e judiciário. Né? Esse fluxo ele tem que ser estabelecido pelo judiciário. E eu quero lembrar também que lá na resolução está colocado que tem o CNJ tem um provimento, que é o provimento número 36, de 5 de maio de 2014. E nesse provimento, um dos incisos, se eu não me engano, artigo 21, mas um dos incisos desse provimento vai deixar muito claro lá a necessidade de quando o judiciário tiver, né? Tiver não, porque ele trabalha também de forma integrada, assim como a gente, né? For lançar a mão, né, do trabalho integrado junto com a política pública, especialmente a política de assistência social, tem lá a recomendação para os magistrados de não utilizar ou de utilizar, né, formas de cooperação para esse serviço e de não utilizar o uso de expressões admoestadoras, como, por exemplo, sob pena de crime de desobediência, ou prisão, ou ameaça de prisão. Isso, o próprio CNJ já deu tom para os magistrados. E, portanto, é importante que a gente faça, né, valer isso também. Eu queria o número é o provimento do CNJ número 36, de 5 de maio de 2014, Ana Paula. Pois é, o Cleiton está dizendo até que já usou esse documento. E eu quero, para eu finalizar aqui, que eu já até passei do meu horário, eu queria lembrar também, gente, que a Procuradoria Jurídica do município é quem tem que ajudar a gente nessas argumentações, né? Porque eu acho que existe uma linguagem, assim como a gente tem a nossa linguagem técnica, e às vezes a gente fala só entre assistentes sociais, quem está fora. Tem uma, né, uma dificuldade de entender o tanto de sigla que a gente utiliza, o judiciário também. E, portanto, a equipe, né, da Procuradoria Jurídica do município ela tem o dever de orientar a gente nessas respostas, né, e ajudar a gente nessas construções. Assim como gestor, assim como prefeito. E o que eu estou querendo, né, e para eu finalizar aqui, eu quero, né, enfatizar, gente, que é claro que política pública e direitos a gente vai sempre construir na perspectiva do trabalho coletivo. Sempre na coletividade, né? E essas mesas de negociação são sempre coletivas, por isso que a gente vai precisar, e, e a gente vai precisar, né, absorver e ter condição de contra-argumentar, né? Estudando a legislação, estudando, sabendo a PNAS de cabo a rabo, sabendo todas as resoluções da nossa profissão, do nosso conselho, e, inclusive, né, da legislação que orienta e normatiza o SUS, para a gente fazer essas construções. E aí, gente, a gente não pode vacilar nos conceitos, sabe? A gente não pode deixar que quem está fora dessa política se aproprie dos conceitos que, historicamente, somos nós que estamos construindo eles, como os conceitos de cidadão, como os conceitos de direito, como conceito do que a gente está chamando de violência e violação. O próprio conceito, que é muito contraditório e muito problemático, que é o conceito de vulnerabilidade e risco. Né? A gente não pode abrir mão, né, da direção do que nós estamos chamando desses conceitos, para a gente não incorrer no risco de que o sistema de justiça se utilize da política de assistência social para criminalizar a pobreza, para constranger os cidadãos, para constranger os usuários da classe trabalhadora mais precarizada, que é com quem a gente tem um compromisso histórico, né, com a classe trabalhadora sempre. Bom, gente, a resolução. Não, não é a resolução, Francisca, é o provimento, tá aqui no chat, tá? O Matheus colocou o provimento do CNJ número 165 de 16/4/2020. Não, 2014. Teve outro? Ah, ele foi revogado? E já tem outro? Sim, 16/4/2024. É, mas, de toda forma.
eu enfatizo aqui, gente, e agora eu estou finalizando mesmo, a importância da gente, né, construir conjuntamente mesas de negociação junto com a gestão. Né? De que a gente faça isso sempre tensionando a gestão no sentido de que, mas para isso nós vamos precisar conhecer bem o que que é a política pública, e como é que ela funciona. No sentido de que quem dá o tom, né, de como isso vai funcionar e as formas, né, de organização técnico-operativa somos nós. E, portanto, se existe um processo de conservadorismo, policialesco, sindicante, somos nós que temos a capacidade de subverter isso, né? Porque não são os instrumentos que são sindicantes, policialescos ou conservadores, né? Ou antiéticos. São a forma como a gente utiliza ele, né? Então, eu finalizo aqui, agradeço muito a paciência de vocês e agora deixo vocês com a D, que é a melhor assistente social desse Brasil. Eu não dei a gargalhada, ainda bem que eu gargalhei antes de abrir o áudio, minha gente. Obrigada, Thais. Queria, então, dar meu boa noite muito especial para cada uma e cada um dos colegas que estão aqui. Um boa noite especial para o nosso presidente, Cláudio Rocha, que está aí também, não sei se ele continua. A nossa ex-presidente, Rosângela Pinheiro, também trabalhadora do SUAS, que está aí. Um grande abraço. Os colegas que eu consegui identificar. Então, pessoal, a gente pensou numa dobradinha. Primeiro que é isso, né? Nada do que a gente vai trazer aqui é novo para nenhum de nós, nem para vocês, e também não é para a gente. Mas o que a gente quer com esses espaços é exatamente isso que a Thaís trouxe. A gente não tem respostas prontas, a gente não tem receita de bolo, a gente está no processo de construção coletiva. E o CRES, quando abre esses espaços para esse tipo de diálogo, é exatamente o que o CRES está fazendo, né? A construção coletiva, de pensar estratégias de construção de respostas para essa condição. E especificamente essa pauta do SUS com o sistema de justiça é desde sempre. O que a gente percebe agora que há uma maior tensão nessa conjuntura dessa relação. A gente percebe que essa tensão, ela não só aumentou, como ela está muito mais incisiva, muito mais firme, muito mais perversa diretamente na relação com o trabalhador e a trabalhadora do SUS. Isso a gente percebe nitidamente. E aí eu penso que é importante a gente pensar que não é só sobre nós, assistentes sociais, é sobre o trabalhador e a trabalhadora do SUS, é sobre essa política pública de proteção social. Sabe aquele ditado? Uma vez eu ouvi isso de um prefeito e eu fiquei achando que todos os prefeitos, que todos os gestores públicos, se não falam, pensam dessa forma, que foi assim: o que ninguém sabe fazer, como é que é? Ele falou desse jeito no microfone. Sabe aquelas situações onde ninguém sabe o que é para fazer? Manda lá para o povo do social que eles sabem. O povo do social era o povo do SUAS. Isso é falado em microfone por gestores públicos. Então, quer dizer, a gente acabou consolidando uma política pública nesse país que é como se ela fosse de uma extensão de poder, de resolutividade de questões sociais da mais grave, do mais grave montante, até responder por ações e situações que não pertencem à política pública de assistência social. Então, para lá, para o CRAS, para o CREAS, para o Centro Pop, para todos os serviços do SUS, são encaminhadas requisições que são do campo da saúde, que são do campo da habitação, que são do campo do próprio sistema de justiça, que são do Conselho Tutelar. Então, tudo isso esbarra no SUS, como se fosse a grande política salvadora. Então, acho que é importante a gente ter essa dimensão que não é só sobre nós, que não é só sobre o serviço social. A gente sabe que também os colegas da psicologia passam por essas situações que a gente também vivencia. E a gente entende, e eu vou trazer aqui, quais são as maiores demandas que o CRES recebe dentro dessa condição da relação do SUS com o sistema de justiça, que não é sobre requisições indevidas para o serviço social.
Porque, como a Thaís muito bem colocou, estudo social, parecer, perícia, está no nosso campo de competência e atribuição privativa, sim. A questão é, determinadas requisições não cabem ao assistente social do CRAS, não cabe ao assistente social do CREAS. Por quê? Porque não se aplica no escopo normativo dessa política pública. Então, eu não vou responder como assistente social do CREAS, não é porque eu não quero ou não é porque eu não saiba, é porque o CRAS não trabalha dentro daquela perspectiva que me foi requisitada. Não é função do CRAS, como a Thaís já deu alguns exemplos aí, como manifestação para guarda, manifestação, até acompanhamento, né, para aquelas visitas que são visitas monitoradas. E o que a gente identifica também como um agravamento dessa situação neste momento, alguns fatores. Dentre eles, todos nós sabemos, a precarização das condições de trabalho de quem está no SUS pelo país afora, mas também dos tribunais de justiça. Aqui no estado de Minas Gerais, o último concurso realizado em 2022, até esse momento, com mais de 100 e tantas vagas para o estado de Minas Gerais, até este momento não houve nomeação dos profissionais. Há comarcas onde os profissionais aposentaram, foram remanejados, não tem nenhum assistente social. Quando o juiz não aciona a perita, né, que tem um banco de peritos, quem que ele chama? Assistente social do CRAS ou do CRES. Né? Assim que tem funcionado? Então, quer dizer, há uma redução drástica, absurda, do número de trabalhadores e trabalhadoras, assistentes sociais e psicólogos dentro do Tribunal de Justiça, que isso tem impactado diretamente na execução da política pública, especialmente de assistência social, no trabalho dos servidores públicos e servidoras públicas que são do Executivo, que não deveriam estar prestando serviço para o Poder Judiciário, que é um outro poder. Esse é um ponto. O outro ponto que eu queria complementar, antes de passar para a questão mais específica do CRES, é sobre o que a Thaís trouxe com relação à obrigatoriedade da gestão cumprir o seu papel de condução dessa política pública. É sim papel da gestão responder às demandas indevidas, responder o que não é demanda para o SUS. Não é papel do assistente social. E por que o assistente social, por que o psicólogo acaba sendo penalizado? Porque é ele que responde para o juiz nominalmente dizendo que não vai fazer e por quê? Quando essa resposta deveria sair do órgão gestor. Agora, também a gente há de convir que também temos vivido tempos onde há uma mudança radical de perfil de gestores públicos da assistência social, com a volta do primeiro damismo, com a volta dos coleguinhas amigos do poder que ajudaram na campanha e que ocupam este lugar, sem nenhuma propriedade, não só para fazer a defesa do que é próprio da política pública de assistência social, mas também da insuficiência de defesa dos seus trabalhadores e trabalhadoras. Então, como é que a gente vai enfrentar isso? Sei não, minha gente. Só sei dizer que é com luta. E que a gente faz parte dessa luta. A gente que eu digo, a gente cresce, a gente CFS, a gente Fórum de Trabalhadores, a gente Conselhos Municipais de Assistência Social, não tem outro caminho que não seja esse. E aí, especificamente sobre esse nosso lugar técnico, teve uma colega que escreveu assim no chat, eu sou dessas que vai tentando fazer leitura rápida no chat, para tentar ir interagindo. Que ela diz assim, nós somos bacharéis como outro qualquer. Me permita, colega, muito respeitosamente discordar, porque a gente já não é mais bacharel. O bacharel foi quando a gente recebeu o título, quando a gente fechou a graduação. À medida que eu tenho registro profissional, eu sou assistente social de uma profissão regulamentada por lei, que é a Lei 8662. Não sou mais bacharel. Eu sou um assistente social profissional de nível superior e é nessa condição que a gente precisa exigir respeito. Agora, para exigir respeito, a gente precisa ocupar o lugar técnico que nos cabe e se apropriar desse lugar, que eu entendo que é o que a gente, inclusive, está fazendo aqui, que é a perspectiva de quê? Da formação continuada,
da capacitação continuada, como a gente colocou, se a gente lida com as expressões da questão social, isso provoca na gente, precisa que a gente esteja atualizado, bem informado o tempo inteiro para que a gente dê conta de incidir sobre as realidades que nos são colocadas. E aí, quando a gente é chamado a nos manifestar tecnicamente, é desse lugar que querem ouvir e ler o que eu vou me manifestar. Não é do lugar do senso comum, não é do lugar do achismo, não é o lugar de uma teoria qualquer, é do lugar da manifestação técnica de um assistente social. E aí que eu quero lembrar para a gente aqui, seja no SUAS, seja na saúde, seja no Tribunal de Justiça, seja na unidade prisional, de qualquer lugar em que o assistente social é convocado a se manifestar tecnicamente, a partir da sua incidência sobre aquela realidade social que eu intervi, eu preciso ter como fundamentação as 3 dimensões da profissão. Quais são? A teórico-metodológica. Quais são as teorias que embasam a minha manifestação técnica? Não é de achismo, não é de senso comum, não é sobre o que eu ideologicamente ou religiosamente acredito. A gente tem bases teóricas sobre as quais se fundamentam a nossa intervenção e o nosso parecer técnico. Depois, a dimensão ético-política. O que prevê o Código de Ética nos seus 11 princípios? Talvez sejamos das poucas profissões que têm uma direção nítida de sociedade e de intervenção profissional colocada nos 11 princípios que estão lá no Código de Ética. Não há dúvida sobre de que lado que essa profissão está e o que essa profissão depende. Está escrita. A gente abre um Código de Ética, acabou de fazer 30 anos, pautado em 11 direções, a partir dos seus 11 princípios. E a dimensão política. Quais são as defesas políticas que essa profissão faz? Que essa profissão se manifesta? Que essa profissão incide? É a outra dimensão. E a dimensão técnico-operativa, que é essa que aparece mais. A dimensão técnico-operativa é como se ela nos apresentasse antes da gente chegar. O que eu quero dizer com isso? O meu relatório não chega antes de mim, por exemplo? O meu parecer técnico não chega antes de mim, por exemplo? Pode ser que o promotor nunca saiba quem eu sou, fisicamente falando, mas ele sabe do que eu escrevi sobre aquela incidência que eu fiz, porque ele leu meu relatório. E aí, quais são as bases que vão fundamentar para que a gente dê conta de colocar essas 3 dimensões dentro do nosso processo de trabalho e das manifestações técnicas? A lei que regulamenta a profissão, o Código de Ética Profissional, as resoluções emanadas pelo Conselho Federal que destrincham cada artigo do Código de Ética e da lei que regulamenta a profissão, e as inúmeras orientações técnicas, pareceres jurídicos, normas técnicas emitidas pelos Cefets. E aí, eu quero chegar lá no que a gente escreve e como escreve, então. A primeira pergunta que a gente precisa se fazer: qual é a finalidade do relatório técnico aqui, neste caso especificamente do SUAS? Já pararam? Antes de fazer o relatório, para se fazer essa pergunta, qual é a finalidade do relatório técnico que eu, enquanto trabalhador e trabalhadora do SUAS, devo emitir a partir das intervenções e das incidências que eu fiz, em quaisquer dos serviços do SUAS? Está lá na normativa, não sei o que estou dizendo, não. Diz assim, ó, que a finalidade desse relatório é assegurar a defesa e a exigibilidade de um direito social que não está ou não foi assegurado, bem como de medidas de responsabilização nos casos de violação. Olha, se eu tenho isso muito nítido em mente, que essa é a finalidade do relatório técnico no SUAS, assegurar a defesa e a exigibilidade de um direito social que não está ou que não foi assegurado.
E ainda, no campo das violações, pensar em medidas de responsabilização. Não sou eu que vou responsabilizar. Então, considerando isto, bora olhar para dentro da dimensão técnico-operativa e vamos pensar nas formas de incidir sobre as realidades sociais que me apresentam. Eu efetivamente estou buscando, ao incidir nas questões que chegam para mim lá no meu campo socioocupacional, antes mesmo de me manifestar tecnicamente. Eu busco a dimensão teórico-metodológica para dar conta daquela leitura, daquela realidade social que eu estou intervindo. Eu busco a dimensão ético-política dessa profissão para compreender e identificar, como é um termo muito utilizado, né? As vulnerabilidades sociais colocadas ali naquela situação. Escolhi adequadamente os instrumentais que deem conta de tornar mais nítido para mim aquela leitura de realidade? Ou eu estou colocando nos meus relatórios e nas minhas manifestações técnicas palavras de uso comum, de senso comum, as ideias que porventura eu tenha do que está colocado ali naquela situação? Eu estou realmente elaborando essas manifestações técnicas bem fundamentadas, ética, técnica, metodológica e politicamente? Ou eu estou saindo do lugar comum? E o que é pior, e eu vou dizer para vocês uma historinha rápida. Certa vez, um promotor convidou o CRES para uma reunião e convidou outras categorias profissionais também, mas nos convidou. Ao chegar na reunião, que a gente não sabia bem exatamente o que ele queria, ele pegou vários documentos, colocou na mesa e disse assim: o que está acontecendo com a profissão de vocês? E a gente meio que não entendeu o que ele estava querendo falar. Mas por que, doutor? Falou, olha, e foi colocando assim, ó, nós temos centenas de relatórios técnicos aqui. A gente lê uma, lê duas, lê três, relê os relatórios e não consegue compreender nem o que está escrito, nem como está escrito, tampouco nos orienta para o processo de decisão. O que está acontecendo com a profissão de vocês? A gente escutou isso de um promotor. Essa é a parte que nos cabe. Para além de pensar na construção de fluxo entre o SUAS e o sistema de justiça, que cabe inexoravelmente às gestões, nos cabe dizer daquilo que a gente tem produzido, tecnicamente, para assegurar aquela finalidade que a gente disse lá atrás. Se eu estou buscando o judiciário para mediar o acesso a um direito social que eu, na intervenção, identifiquei que não foi acessado, ou para buscar responsabilização de direitos violados, de condições de vida violadas, de direitos humanos violados, o que eu estou escrevendo para que efetivamente o juízo, o promotor, a defensoria pública possam se considerar instruídos para opinar? A gente escutou certa feita também de uma, não era uma promotora, era uma defensora pública, que disse assim: eu já li relatórios que eram verdadeiros tratados de acusação ao usuário. Ela disse isso para a gente. Que ao invés da gente construir documento técnico que vá cumprir a finalidade, como a gente disse antes, a gente tem feito verdadeiras manifestações que acusam, que quando a gente é chamada a se manifestar a partir do que a gente escreveu, a gente precisa dar conta de dizer daquilo. E aí, agora eu quero entrar para a gente complementar essa ideia, dessa introdução aqui, sobre a responsabilidade, sobre o dever ético de nos comprometer, ética, técnica, política e metodologicamente, com a construção da manifestação técnica, a partir das incidências que eu fiz profissionalmente. A gente quer compartilhar com vocês, e aí a gente vai tratar também normativamente de cada uma, sobre as situações que mais têm chegado no CRES com relação às demandas da incidência do sistema de justiça sobre o SUS.
A primeira delas é: o juiz ou o promotor leu meu relatório na frente da família, na frente das partes. Então tá. Não é para ler, não? Ou é para ler? Então vamos embora perguntar quem a gente deveria perguntar. O Código de Ética Profissional. Lá no artigo, quem tiver oportunidade pode me acompanhar na leitura. Lá das relações com os usuários. Está escrito no artigo 5º. São deveres do assistente social nas suas relações com os usuários. A linha B, garantir a plena informação e discussão sobre as possibilidades e consequências das situações apresentadas, respeitando democraticamente as decisões dos usuários, mesmo que sejam contrárias aos valores e às crenças individuais dos profissionais, resguardados os princípios deste código. Lembra da máxima? Nada sobre nós sem nós? Uai, minha gente, é sobre isso. Como é que eu encaminho no meu relatório? Eu descrevo situações sobre as quais eu não dividi com o usuário que eu estava atendendo, com o usuário que eu estava fazendo acompanhamento. Ele só vai tomar ciência daquela situação diante do juiz. Já tivemos situações, inclusive de denúncia ética, onde o usuário, ao juiz, ao ler o que estava no relatório, o usuário olha para trás e fala assim: uai, mas ela não me falou sobre isso. Ela não me orientou sobre isso. E lá na linha H, também do mesmo artigo, está escrito: esclarecer aos usuários ao iniciar o trabalho sobre os objetivos e amplitude de sua atuação profissional. Então, o juiz vai ler sobre o que você escreveu. E ele pode ler. Por quê? É sobre o sujeito que você atendeu. Não é sobre você. Não é sobre você. É sobre ele, é sobre ela, é sobre as famílias. Então, se é, como é que eu vou escrever algo lá que eu não tratei antes no processo de acompanhamento, de intervenção? É difícil, minha gente? É. Ninguém está dizendo nem defendendo que é fácil. Mas a gente tem competência técnica, sim, para realizar dessa forma que deverá ser. O outro ponto. O juiz pediu o relatório e já indicou o que é para perguntar. E a gente sabe que acontece isso. Agora, quem que é o técnico em serviço social? Ele está pedindo um relatório técnico do assistente social. Sou eu. Quem entende do serviço social sou eu. Então, eu elaboro a forma da minha intervenção. Eu posso incluir essa ou aquela pergunta que o juiz colocou lá? Posso. Eu só não vou seguir o roteiro dele. Porque a incidência e quem responde ética e tecnicamente por aquilo que foi colocado lá sou eu. Então, eu preciso construir o fluxo dessa intervenção. O outro, o juiz convocou para a realização do depoimento especial. Convocou? O depoimento especial é uma competência normativa do SUAS? Não. Ou é? Não, né? O depoimento especial está previsto nas ações do assistente social e do psicólogo do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Inclusive, é privativo, porque só pode fazer o curso específico para coletar o depoimento especial o e a assistente social que faz parte do RH do Tribunal de Justiça. Então, não é competência do SUAS. Então, também não é competência do CRAS e do CRES. Agora, quem vai fazer o documento de negativa para o juiz? Sou eu? Não. Tem que ser o gestor, porque quem vai ter que fazer esse enfrentamento é o gestor. Eu posso construir um documento para subsidiar o gestor, a gestora na resposta? Óbvio que sim. Nem precisaria, né? Se o gestor tiver propriedade para isso. Mas tudo bem a gente ajudar. Agora, quando você responde nominalmente a negativa ao juiz, qual é a experiência que a gente tem? Infelizmente, o juiz abriu uma ação de desobediência contra as assistentes sociais e a psicóloga. Passaram a responder um processo por crime de desobediência. Olha o abuso disso. O CRES interviu, o CRP interviu, o CEAS interviu, o CMAS interviu. Sabe de quem que as colegas não tiveram nenhum tipo de apoio? Do executivo. Que sequer, apesar da gente ter notificado o prefeito, o executivo sequer colocou
o procurador do município para orientá-las. Elas tiveram que contratar advogado particular. É justo uma situação como essa? Inclusive porque elas precisavam ser protegidas na condição de servidoras públicas. Não era só como assistente social, na condição de servidoras públicas do executivo, que não poderiam aceitar aquela demanda do judiciário. Então, aconteceu essa situação também. A outra situação é, o juiz me convocou para prestar depoimento, eu devo ir? Uai, vamos lá, de novo no Código de Ética, capítulo 6, artigo 19, das relações com o sistema de justiça. É um dever do assistente social se apresentar à justiça quando, na qualidade de perito ou testemunha, as conclusões do seu laudo. O B, comparecer perante a autoridade competente quando intimado a prestar depoimento para declarar que está obrigado a guardar sigilo profissional nos termos deste código. Aqui, Ju, eu não sei qual é meu tempo, você me fala aí. Tem ainda mais uns 10 minutinhos, Denise. Tá. Então, vamos lá. Primeira coisa, na condição de testemunha, eu não devo constar nos autos do processo. Eu preciso, educadamente, pedir ao juiz que eu seja citada. Primeira coisa, não tem opção de não ir. Vocês viram aqui, ó. Intimação judicial a nenhum cidadão, a nenhum profissional. Você pode dizer que você não vai. Você tem que ir. Indo, se for situação da qual você tem conhecimento em razão de atendimento profissional, imagina-se que você já deva ter alguma manifestação técnica sobre aquela situação. Se tem, leva a sua cópiazinha na mão e senta lá bonitinha diante do juiz. E vai se ater ao quê? Ao que você escreveu no seu relatório. Qualquer pergunta para além do que está escrito, senhor juiz, eu tenho conhecimento dos fatos de acordo com o que eu já relatei no meu relatório. Porque há uma tendência a aparecer diversas outras perguntas no bojo lá do negócio. A gente sabe disso. Agora, se você já fez a sua manifestação técnica, é sobre ela que você vai falar. Se você quiser atualizar ao ir nessa audiência, porque você tem novas informações, então, antes da audiência, você vai fazer sua manifestação técnica e peça para ser anexada aos autos, porque tem informações atualizadas. E segue com seu documento técnico na mão para se ater exclusivamente ao que você escreveu ali. Por que não a condição de testemunho? Ora, minha gente, o juiz sabe que a gente não é testemunha dos fatos. Diante da justiça, você testemunha o que você viu. O que a gente faz é escuta técnica. Porque esse negócio de escuta qualificada também, eu vou dividir com vocês, que eu tenho uma birra desse trem. Porque o que se espera de uma escuta técnica é que ela seja qualificada. Porque se ela não for qualificada, nem técnica ela é. Ela é de senso comum. Então, essa coisa de escuta qualificada, me desculpem, mas eu particularmente não gosto de usar esse termo. É escuta técnica. Porque se for outro tipo de escuta, eu vou para o boteco tomar cerveja e faço escuta. Aí é outra coisa. É uma escuta afetiva, uma escuta de amizade. Mas a escuta técnica, ela tem elementos éticos, políticos, metodológicos para a gente cumprir. Então, essa é a escuta técnica. E aí, com relação ao sigilo profissional, olha, se é sigilo o que eu ouvi, então não vai estar aqui não, ó, no relatório que você mandou lá para o juiz, não, ué. Sabe por que não? Ué, o relatório ele não circula? Ele não circula dentro do processo? As partes têm acesso, juiz, promotor, delegado, todo mundo tem acesso. Então, se é sigiloso, ele não pode estar lá, não. Ah, mas o juiz falou que eu coloquei como sigilo, então você tinha que colocar em outro lugar o sigilo. Como é que eu faço? Dá um jeito, pede o juiz para falar no privado e não escreve, uai. Se é sigiloso, não pode estar lá. O que é de necessidade de ter conhecimento de todos os envolvidos é o que vai aqui, ó. Inclusive das partes. É o que vai no nosso relatório. Certo? Agora, o Maurílio Matos, né, ex-presidente do CEPES, tem uma discussão muito interessante, que ele traz algumas questões da perspectiva do sigilo, que é assim, ó. A gente não pode se utilizar dessa perspectiva de que tudo é sigilo, ou para não fazer manifestação, ou para fazer manifestações técnicas incipientes. Então, é preciso tomar cuidado.
E a perspectiva do sigilo não é para me proteger como profissional. O sigilo protege ao usuário, inclusive é um direito humano. O direito à intimidade é um direito humano, previsto pelas organizações, da Organização das Nações Unidas dos Direitos Humanos. Por quê? A minha privacidade, ela só é divulgada se eu quiser, nem se eu te autorizar. Né? E dentro do sigilo profissional, eu preciso resguardar o sigilo profissional dentro de uma perspectiva. Eu sei que o limite é muito tênue, não é fácil, não. Estou falando para vocês que é fácil, porque não é. É um exercício diário. Olha, o que é importante dentro de uma equipe multiprofissional que o meu colega da equipe saiba para que aquilo que esse usuário precisa, em termos de atender a sua demanda, seja executado. Pode ser que em alguns momentos eu tenha que abrir o sigilo para beneficiar o usuário, para fazer com que ele acesse aquilo que ele veio buscar. Essa é a perspectiva do sigilo. A gente não pode usar o sigilo para nos ausentar da manifestação técnica e muito menos para prejudicar o usuário ou para nos proteger. Então, isso é importante. A outra situação, a Thaís já falou, vou passar rapidamente, sobre essa solicitação do juiz de pedido de... manda lá, eu quero um estudo sobre guarda, não sei o quê. A família não é atendida no serviço, nem pelo CRAS, nem pelo CRES, nem serviço nenhum, e aparece do nada. O que eu faço nesses casos com a gente? Primeiro, avalia. É o caso de incluir essa família no serviço? É a primeira pergunta a ser feita. Não basta dizer que essa família não está lá e que por isso eu não vou me manifestar. A pergunta é, essa demanda dessa família é para esse serviço? Né? Não. Ok. Então, você vai dizer para a gestão que essa família não é acompanhada pelo serviço e a gestão responde para o juiz que não tem como fazer esse parecer porque a família não é acompanhada por lá. E se ela for, você pode fazer uma manifestação técnica? Pode e deve. Com base em guarda, adoção, não sei o quê? Não. Com base nisso, não. Você vai fazer com base naquilo que é executado e incidido com essas famílias. Porque você só pode falar sobre aquilo que você executa. O juiz vai falar assim, mas eu queria sobre a guarda. Mas, seu juiz, eu não sei nada de guarda, não. A gente não mexe com guarda aqui no CRAS e nem no CREAS. Mas essa família é acompanhada por esse serviço desde tal, foram feitas tais ofertas de proteção, de serviços do SUS. A família não usa aderência nem adesão, não, minha gente. Esquece essas palavrinhas também. Aderência é aquele negócio que a gente coloca assim para colar, né? Isso é que é aderência. Não é sobre adesão e sobre aderência. É sobre o que está sendo ofertado e quais são as capacidades que aquela família tem de absorver, de se envolver, de se colocar naquilo que está sendo ofertado de acordo com as suas questões. Ninguém não adere porque não quer. Aí a gente precisa tentar não. A gente precisa conseguir traduzir isso no nosso relatório e esquece essa palavra aderência. Aderência é aquele negócio que a gente cola, que a gente prega. Esquece. Tratar de aderência. O outro tem uma outra questão que tem surgido muito, que é a escuta especializada. Esse trem da escuta especializada, outra hora a gente discute sobre isso, mas virou um grande nó, porque a escuta especializada elege todo mundo e não é ninguém, né? Porque está escrito lá na lei que que ela envolve saúde, educação, assistência social. No fundo, todo mundo queria era na cadeira, no colo da assistência social. E aí, até agora, os municípios não souberam para onde andar com a tal escuta especializada. Quem está executando a partir da equipe do CRES. Parece que é o que tem chegado para a gente. Mas os municípios precisam amarrar isso muito bem, né? Essa que é a situação. A outra situação que chegou para a gente, das mais esdrúxulas que a gente poderia assistir, uma assistente social que atuou durante um período no município, mudou-se do município, passou no concurso público em uma outra cidade, e durante um período, que está durando aí ainda, inclusive, essa profissional foi convocada
5 vezes pelo juízo, gente, para se apresentar diante do juízo e dizer dos relatórios emitidos de quando ela trabalhava lá naquele município, sob pena de prisão se ela não comparecesse. Olha o tamanho do absurdo. Quer dizer, a profissional não era mais trabalhadora daquele município. O que ela tinha de opinar foram de incidências e intervenções que ela fez à época. E o município, em nenhum momento, se prontificou a ir lá no juiz e dizer, doutor, pede para a equipe atual, inclusive para saber se essa família continua em acompanhamento ou não. A menina, a colega estava tendo que sair do município onde ela estava atuando, porque era, né, solicitação judicial, como que ela não ia aparecer? E ela só conseguiu, até agora, uma contribuição valiosa da gestora do município atual onde ela está, que prontificou a que ela fosse acompanhada pelo procurador do município para dizer, olha, ela não pode vir aqui prestar conta de coisas que ela não trabalha mais aqui. Então, essas situações absurdas, o que a gente precisa, caminhando para concluir, para a gente continuar o diálogo aí no debate? A gente está diante de realidade social extremamente complexa, que são as que chegam no SUAS, que são as que chegam na política de assistência social. E é sobre elas que a gente é convocado a intervir. Isso exige de nós, assistentes sociais, uma eterna atualização e estudos constantes, para que a gente esteja cada dia mais capacitado tecnicamente, não só para incidir, como para promover as nossas manifestações técnicas. E aí, eu queria muito chamar a atenção de vocês, para quem ainda não sabe, mas certamente quem está aqui sabe, essa gestão, particularmente do CRES, vem ofertando espaços maravilhosos, excepcionais de qualificação e capacitação continuada. Nós tivemos já o curso da dimensão técnico-operativa. Quem não fez, não teve a oportunidade de fazer, o curso está integralmente disponível no YouTube do CRES. Façam, é um curso de 6 meses, mas você pode organizar a sua vida para ir estudando. São contribuições maravilhosas. Nesse momento, a gente iniciou, vamos para a segunda aula amanhã, o curso sobre a ética no trabalho profissional. 6 meses, com nomes maravilhosos. A gente não pode perder esses espaços. Fora esses espaços que as comissões ofertam, de contribuição para esse diálogo que favorece um repensar da atividade profissional. Eu tenho certeza que cada um que está aqui vai sair assim, aquilo é interessante, aquilo que a colega escreveu no chat é interessante, aquilo que a Denise falou eu posso pegar para mim, aquilo que a Thaís falou eu posso colocar no meu trabalho. A gente não sai daqui, nem nós, nem a gente que está aqui nesse lugar de fazer a mediação do debate, sai como a gente chegou, porque eu fico o tempo todo no chat interessadíssima na manifestação de vocês. Então, são esses espaços. E o outro campo de luta ou as gestões vêm junto com os órgãos representativos da profissão, que é o que a gente tem tentado fazer, como a Thaís colocou, nós estamos, neste momento, com um coletivo para discutir essas situações, composto por CRES, CRP, CEAS, Conselho Estadual, PSIND, que é o Sindicato dos Psicólogos, e agora o COGEMAS, o presidente do COGEMAS, o Paulo, que é um assistente social, que é o secretário de Sabará, esteve com a gente na última reunião, onde a gente colocou para ele todos esses absurdos e o abandono das gestões aos profissionais, deixados à própria sorte, colocados para se manifestarem nominalmente, fazendo negativas em nome da política pública, em nome da política social. Isso é perverso demais, porque aí também a sanção ela vai ser nominal, ela vai ser individual, ela vai ser sobre mim. E isso é muito perverso, né? Então, esse debate dos SUS com o sistema de justiça, ele é inadiável, enquanto debate do Sistema Único de Assistência Social e a sua relação com o sistema de justiça, é um debate inadiável. O CRES está por dentro desse debate. Aliás, quem provocou esse grupo de se reunir foi o CRES, a partir dessas demandas que estavam chegando
para a gente no setor de orientação e fiscalização. Aliás, quero mandar um abraço para as nossas 11 colegas, nossos 11 colegas agentes fiscais, que fazem um trabalho maravilhoso junto à categoria, né, através das visitas de orientação e fiscalização, através do plantão, atendendo as demandas e orientando. Um abraço para o Marcelo e cada uma das meninas. O Marcelo é o único homem neste meio. Enfim, essa luta não é de agora. Mas a gente também, agora, a gente está mais disposto a enfrentar, por quê? Pelo tempo de amadurecimento dessa política pública, a gente está mais fortalecido para dar conta dessa luta e dos enfrentamentos que a gente precisa fazer. Estou aqui à disposição, minha gente. Vamos embora para o diálogo e para o debate. Muito obrigada pela atenção.